A história completa da Maia e os irmãos. No dia 27 de novembro de 2022, o vizinho de uma conhecida disse que estava de mudança e que iria deixar esses gatos que nasceram no sítio dele na rua se a gente não ficasse. Porque, segundo ele, a mãe não cuidava. Então ele trouxe os gatinhos numa caixa pra gente e eles eram minúsculos, aparentemente 20 dias no máximo. A gente nunca tinha resgatado gatinhos tão novos sem a mãe. Eram 2 machos e 2 fêmeas, e a Maia, que é a tricolor, era a mais assustada, porém queria ser a corajosa do grupinho e estava sempre na frente dos irmãos. Como eles estavam muito assustados, afinal, eles foram tirados da mãe, enfiados numa caixa e levados para uma casa completamente desconhecida, eu fui conquistando a confiança deles aos pouquinhos antes de levar para minha casa. Quando eu levei eles para casa, a gente comprou uma madeira, mas eles não pegaram, então tivemos que improvisar com a seringuinha de 1 ml e foi a única coisa que eles aceitaram. Como vocês podem notar, eles estavam morrendo de fome, afinal a gente não sabe quantas horas eles estavam sem comer, e eu fiquei amamentando eles praticamente de 1 em 1 hora, porque às vezes um acordava com fome e acordava todo mundo, então todo mundo queria mamar de novo até dormir. Então eu fiquei noites sem dormir direito pra cuidar deles, além de cuidar o dia todo. No dia seguinte vi que eles já tinham a ponta dos dentinhos, então a veterinária recomendou que a gente fizesse tipo uma sopinha de ração com leite e eles amaram. Claro que eles não souberam comer a ração ainda, nem tomar o leite sozinhos, eles ficavam chupando o grãozinho da ração e pisoteando tudo no leite, então as seringuinhas continuaram aí por 1 mês. E eles só dormiam se fossem em mim, eles não dormiam sozinhos de jeito nenhum. Eles mamavam e se aninhavam em mim pra dormir e se eu levantasse eles ficavam chorando, então eu esperava eles dormirem e colocava na caixinha de volta. E o pretinho era super apegado em mim, ele era o menorzinho e mais magrinho da ninhada, provavelmente foi o último a nascer. Os dias foram passando e anunciamos eles pra adoção, claro que eu não ia entregar eles tão dependentes assim, só depois que aprendessem a comer e beber sozinhos, mas a gente precisava já ir escolhendo um destino pra eles. E claro que o amarelo teve fila de adotantes, ele foi o mais desejado e encontrou um lar primeiro. Já a branquinha foi a segunda que encontrou um lar super rápido, muita gente quis ela também. A Maia tinha uma moça interessada e o pretinho nunca foi escolhido. Ninguém nunca sequer perguntou dele. As pessoas chamavam perguntando do amarelo, da branquinha, e quando respondíamos dizendo que só tinha ele disponível, elas nem respondiam e não falavam mais nada. Infelizmente, os gatinhos escuros ou de pelagem considerada comum, como os tigradinhos, são os mais rejeitados e ficam mais tempo nos abrigos. Às vezes eles nunca encontram um lar. Postamos mais fotos do pretinho várias vezes, mas ninguém se interessava, então eu já tinha me acostumado com a ideia de que ele iria ficar aqui. Enquanto isso, a branquinha era a que mais se desenvolvia. Ela era enorme, super esperta e forte, escalava tudo, aprendia tudo primeiro e aprendeu a comer sozinha primeiro também. Como eles já estavam espertos e a branquinha mais ainda, decidimos que ela já poderia ir pra casinha dela. E aí, o inesperado aconteceu. A moça que veio adotar a branquinha se apaixonou pelo pretinho também. E, gente, não foi qualquer paixão. Ele literalmente escolheu ela. Ele começou a pedir colo pra ela, fazer gracinha brincando, sem nunca ter visto ela antes. Ele amou ela de primeira e ela não conseguiu ignorar, então ela levou os dois juntos. E claro que eu fiquei super feliz e aliviada, porque quando 2 são adotados juntos, eles não sentem tanto medo, se adaptam mais rápido à casa nova e, claro, vão sempre fazer companhia um pro outro. Essa moça já tinha vários gatos e ela mora em um apartamento todo telado, então é um lar 100% seguro pra eles. E ela também sempre me manda atualizações deles, me convida pra ir lá visitar e eu espero esse ano fazer esse reencontro. E o nome deles ficou Bartolomeu e Miranda. Depois só sobrou a Maia e o Laranjinha e alguns dias depois ele foi embora e quem ficou com ele foi a minha tia, então eu sempre vejo e tenho contato com ele. O nome dele ficou Bart, coincidentemente quase o mesmo nome do irmão, na verdade é o apelido do nome do irmão. E ele é super bonzinho e gordinho, eu realmente nunca vou entender a fama que os gatos amarelos têm de serem pestinhas, porque os 6 que eu tive foram os mais bonzinhos. Já a Maia tinha uma moça que ia ficar com ela, mas ela sempre dava uma data pra vir buscar e não buscava. Depois disse que estava de mudança pra um apartamento e que não tinha dinheiro pra colocar telas no momento, estava trabalhando fora o dia todo e tinha 2 crianças pequenas, ou seja, nenhum ponto positivo, porque criança raramente não incomoda os gatos, ela ia ficar largada sozinha o dia todo sendo uma filhote e o pior, num apartamento sem telas, então óbvio que cancelamos na hora quando soubemos. Mas ainda assim eu queria doar a Maia por causa da Nina, ela tinha ficado muito deprimida, tentava fugir e me rejeitava. Então a minha irmã ficou com a Maia, mas também não deu certo e ela voltou. Então eu decidi parar de ignorar os sinais e ficar com ela, afinal parecia que não era pra ela ir embora. Inclusive no dia que a moça veio buscar os 2 irmãos, a Maia se escondeu e não
deixou nem verem ela, sendo que ela não era assustada assim. E realmente não era pra Maia ir, porque ela veio pra curar a Nina. Depois que a Maia foi pra minha irmã e voltou, parece que desbloqueou algo na Nina que fez ela aceitar a filhote quase que instantaneamente. Pra quem não sabe, a Nina foi abandonada assim que teve filhotes, mas não abandonaram eles com ela. Tiraram dela e jogaram ela na rua, e isso virou um trauma tão grande pra ela que ela desenvolveu uma síndrome, hiperestesia felina, e ela tomava remédio controlado todos os dias até que ela começou a cuidar da Maia como mãezinha e parou de fazer feridas e tomar remédio. E enfim, essa é a história da Maia e dos irmãos dela. Graças a Deus salvamos essas 4 vidinhas e demos uma vida feliz pra cada um. O irmão, que era o mais magrinho e miúdo da ninhada, ficou enorme, a Miranda ficou toda colorida e, claro, gorda, o Bart já sempre foi guloso e continua comendo tudo que tem direito, e a Maia, safada, mamou na seringa até os 5 meses. Ela ficou linda e continua sendo a corajosa que gosta de ir na frente de todo mundo. E uma observação é o quanto o Bartolomeu ficou bonito. As manchas dele não são tigradas, elas lembram uma onça, são manchas redondas, tipo o gato da marca Whiskas, super diferente. Quem não ficou com ele, garanto que se arrependeu. Já a Miranda foi a única que ficou com o olho azul. E infelizmente a Maia começou a rejeitar a Nina depois de 1 ano mais ou menos. Não sei se é porque elas são fêmeas ou se ela não gosta mais da Nina mesmo, mas a Nina sentiu e muito e voltou com as crises da síndrome. O pouco que elas ainda brincavam parou totalmente quando a Maia entrou no cio e castrou. Tem vídeo aqui no canal contando toda essa história da Nina, inclusive o que aconteceu entre ela e a Maia. O vídeo foi esse e espero que vocês tenham gostado e entendido mais uma história da vida dos meus gatos.